Leave my mama alone, you bad man. I won't let you take Mama Peach away. Mama? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje vamos dar uma olhada nos 10 maiores mistérios dos jogos do Super Mario. Por mais simples e diretos que os jogos do Mario sejam, ainda há muitas perguntas sem respostas sobre certos personagens, mundos e recursos. Estes são os que ainda incomodam a gente. Qual mistério do Mario faz você quebrar a cabeça de vez em quando? Conta aqui nos comentários. Antes de começarmos, publicamos novos conteúdos todos os dias. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. A Porta Branca, Super Mario 64 DS. Se você jogou esse remake do clássico do Nintendo 64, deve se lembrar que a sala com o slide secreto foi redesenhada para abrigar os vários personagens jogáveis. De um lado, você tem portas para jogar como Mario e Luigi, enquanto no outro você tem a porta do Wario, e uma porta misteriosa cercada por uma moldura branca e um tapete. Por algum tempo, os fãs especularam que o Waluigi seria originalmente um personagem jogável, mas que foi cortado no último minuto. No entanto, ele tem um propósito. Pegue todos os coelhos do jogo, incluindo os coelhos brilhantes, e você receberá uma chave para destrancar a porta, ganhando outra Power Star. Embora tenhamos a nossa resposta sobre o que a porta faz, a gente não acredita muito que essa porta foi colocada ali apenas para uma única estrela. A sua colocação no jogo simplesmente não faz sentido para justificar a sua existência. Monarquia do Reino do Cogumelo. Claro, todos nós sabemos que a Princesa Peach é a governante do Reino do Cogumelo. É do conhecimento comum de quase todos que jogam pelo menos de vez em quando. E, no entanto, ao olhar para o que é uma monarquia típica, nada sobre o governo do Reino do Cogumelo faz sentido. O governante de um reino geralmente é o rei ou a rainha, não o príncipe, ou nesse caso, a princesa. Então, se Peach é realmente uma governante, por que ela ainda tem o título de princesa? Será que ela está agindo em nome de 2 outros governantes que ainda não conhecemos? Ou será que o Reino do Cogumelo é um sub-reino de um reino maior? Sarasa Land, Super Mario Land. Falando em reinos, temos que falar sobre Sarasa Land. Vimos a Princesa Daisy em vários jogos do Mario. Mas e o reino dela? A única vez que vimos Sarasa Land foi no mesmo jogo em que estreou, Super Mario Land no Game Boy. Desde então, só vimos o Reino do Cogumelo, as terras que o cercam e a galáxia em que reside. Até a Ilha Delfino fez aparições recorrentes em vários títulos. Então, o que acontece com Sarasa Land? Isso foi apenas um sonho delirante? O lugar acabou desaparecendo em algum momento? Será que é por isso que a Daisy está sempre andando longe do seu reino? Árvores do Céu do Vale do Inferno, Super Mario Galaxy 2. Os jogos Super Mario Galaxy têm alguns enigmas próprios. Um que tem atormentado a comunidade há anos é o infame Hell Valley Sky Trees. Essas figuras estranhas aparecem como parte do Skybox pro Shiverburn Galaxy e Grandmaster Galaxy. Não há modelos de personagens, não tem codificação, nada mais que indique o que exatamente são essas criaturas. A única conclusão lógica que alguém chegou é do canal do YouTube Geek Remix, que explica como essas criaturas são provavelmente uma raça de espíritos das árvores do folclore japonês, chamado Kodama. Ainda assim, nenhuma confirmação oficial foi dada. O que aconteceu com Rosalina? Super Mario Galaxy. O primeiro Super Mario Galaxy traz uma comovente história sobre Rosalina e os Lumas, que pode ser vista na biblioteca do Observatório do Cometa. Embora a história entre em muitos detalhes ao contar como Rosalina se tornou a mãe dos Lumas, ela ainda deixa algumas coisas sem resposta. Na história, Rosalina menciona o pai, a mãe e o irmão. Sabemos que a sua mãe já faleceu há muito tempo, ou pelo menos podemos presumir isso pela forma como ela fala sobre a mãe. Mas e quanto ao pai e ao irmão? Talvez um dia desses tenhamos alguma dica dos seus destinos, embora não podemos imaginar que seja um final feliz. Bem triste. Bowser Jr. e os Koopalings. Leave my mama alone, you bad man. I won't let you take Mama Peach away. Mama Peach? Em Super Mario Sunshine, presenciamos uma das cenas mais estranhas e confusas da história do Mario.
Bowser Jr. afirma que a princesa Peach é a sua mãe. Peach parece não ter nenhuma lembrança de tais eventos, o que colocou o Bowser Jr. no mesmo grupo dos Koopalings. Todos eles não têm um lugar de origem, na verdade. Então, se eles realmente são filhos do Bowser, com quem Bowser ficou ocupado e por que eles não estão na foto? Ou talvez eles sejam um bando de jovens Koopas mutantes que pensam que o Bowser é o pai deles por causa de como ele se parece com eles. E então ele meio que os adotou como filhos. É tudo bem confuso e tem sido um quebra-cabeça há anos, e a Nintendo pode nunca revelar sua verdadeira origem. Jogadores de golfe únicos. Série Mario Golf. Mario Golf é verdadeiramente bizarro no sentido de como introduzir uma quantidade considerável de personagens que nunca foram usados desde a sua estreia. Em Mario Golf para o Nintendo 64 tínhamos Plum, Charlie, Sony, Harry e Maple. Mario Golf para o Game Boy Advance tinha um elenco quase inteiramente não Mario, com apenas 3 dos 11 personagens jogáveis sendo personagens do Mario. E esses 3 eram o Mario, Luigi e o Wario. Mario Golf Advance Tour tinha uma lista semelhante, onde mais da metade do elenco era composto por pessoas completamente aleatórias. Para que trazer todos esses personagens aleatórios se você não vai reutilizar nenhum deles, mesmo nos jogos Mario Golf? Eles sempre pareciam deslocados numa série que é toda sobre Mario. O Thwomp Verde, Mario Kart 64. Lembra daquele Thwomp Verde aleatório que estava trancado no castelo do Bowser? Parece uma das coisas mais esquisitas que a gente já viu em um jogo do Mario. Meio bizarro. Agora, inicialmente, pode se perguntar por que há um Thwomp verde quando eles são todos azuis, como em Mario Kart 64 e Super Mario 64. A razão para isso é por causa da iluminação amarela do jogo. Então faz com que esse Thwomp em particular pareça verde. Mas a única pergunta que nos assombra até hoje é por que esse Thwomp em particular foi preso. O riso maníaco nos diz que o passado não é bonito. Coitados daqueles que viram isso quando eram crianças e ficaram traumatizados desde então. Eu, com certeza, sou uma dessas crianças. Um destino pior que a morte? Bom, nós admitimos que isso provavelmente é um pouco demais. Mas a gente gosta disso, né? Quando você derruba um inimigo do nível, o que exatamente acontece com ele? Eles caem num vazio infinito abaixo? Eles encontram um fim terrível ao cair de uma altura incrível? Eles realmente são apagados da existência, assim como os videogames, sabe? Retiram as coisas da existência? Olha, nós realmente não esperamos que essa parte dos jogos Super Mario tenha uma explicação lógica. É só uma curiosidade mesmo. E é interessante pensar nisso. Assassinato em massa. Super Mario Bros. O verdadeiro mistério do assassinato está no primeiro, o original, o lendário Super Mario Bros. Como a maioria dos fãs da Nintendo sabe, o livreto do NES menciona que os Koopas usaram magia negra para transformar os Toads em pedras e tijolos. Mario e Luigi estão quebrando blocos feitos de pedras e tijolos. A maioria presumiu o pior, mas temos que questionar a extensão do crime. Não tem como a maioria dos tijolos nesse jogo, ou pelo menos uma fração deles, serem Toads, certo? Apenas alguns, né? Né? Alguém diz que sim, por favor? E aí, qual a sua teoria para os mistérios do Super Mario? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.